Amém. Ainda em oração, feche seus olhos. Santo e maravilhoso Deus, só o Senhor é digno mesmo, Senhor Deus, de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Onde, Senhor Deus, estaríamos agora, Senhor Deus? Se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse o Teu amor nos alcançar, se não fosse o Teu Espírito Santo a trabalhar nas nossas vidas, onde, Senhor Deus, estaríamos agora, Senhor Deus, se não fosse o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia? Mas quando nós olhamos para tudo isso, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, porque estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Recebendo mesmo, Senhor Deus, perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas, por toda, Senhor Deus, a nossa pequenez. Mas mesmo assim, Senhor, se importa com cada um de nós. E nós Te agradecemos nessa noite, Pai. E agora, Senhor Deus, diante do Teu trono, queremos Te pedir mesmo que o Senhor envie mesmo agora os Seus anjos, Senhor Deus, a estar aqui em volta desse templo, a guerrear todas as nossas guerras, a batalha, Senhor, são travadas no reino do Espírito nesse momento. Que toda dispersação de mente agora seja repreendida em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja aliviando todo cansaço, toda sonolência. E agora Te pedimos, doce Espírito Santo de Deus, vem ministrar em nós. Vem ministrar em nossos corações, nas nossas vidas, em nós e através de nós. Leva mesmo agora, Senhor Deus, cativo os nossos pensamentos, Pai, diante do Teu trono da graça. Em nome precioso de Jesus. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. E nós estaremos lendo o versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 21. Os irmãos acharam? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Quando Elias fez esse desafio a esse povo, quem era esse povo, primeiramente? Esse povo, ali no meio deles, às vezes a gente olha assim, né, o texto, que a gente lê todo o texto, a gente fala assim, eram os profetas de Baal e os profetas de Acera, né, aqueles que adoravam as árvores. Mas esses profetas, eles eram adorados por um povo e era seguido, e aquele povo o seguia. Então, quando Elias fez esse desafio, quem ele estava fazendo o desafio? Também era para o povo que estava ali seguindo esses profetas de Baal e esses profetas de Acera. Então, quem era esse povo? O que nós vamos ver nessa noite é quem era esse povo. Esse povo era o povo de Israel. Era o povo de Deus, que estava se corrompendo nas suas condutas, na sua vida. Eles estavam totalmente longe do Senhor. Eles estavam totalmente longe daquela promessa que eles recebiam. Eles estavam totalmente longe de tudo o que o Senhor havia falado para eles um dia.
Eles estavam esquecendo da aliança que tinha com Deus forte, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. E estavam vivendo dias de regalo, de pecado liberado, e tudo que você pode imaginar aquele povo estava fazendo. Acabe, o rei de Israel, nessa época, ele estava totalmente enfeitiçado pela feiticeira Jezabel. E ali existia naquela terra uma fome, uma seca muito grande, que Elias havia dito ao profeta que teria, ao rei Acabe, que teria aquela seca. O profeta Elias chegou naquele tempo, para aquele povo, chegou ali, quando Acabe já não tinha mais condição nenhuma de sustentar o povo. Por quê? O povo estava perecendo por conta da seca. O povo estava perecendo pelo governo de Jezabel. Mas os profetas de Baal, aquelas pessoas que estavam contra o que Deus queria, eles estavam no palácio. E eles eram sustentados por Jezabel. E sustentado, todo o sustento que tinha ali no palácio, eles estavam se regalando daquilo. Eles comiam, bebiam, festejavam, e tudo, eles eram sustentados naquele palácio. Enquanto isso, o povo perecia por conta de existir uma grande seca na terra. Chegou um momento que Acabe já estava acabando o sustento, né, do palácio, os animais já não tinham mais nem o que comer. Ele chamou um dos empregados do palácio e falou: olha, vamos sair, vamos procurar alimento para os animais, alguma coisa. E nesse tempo que saiu, esse empregado encontrou com Elias. E esse empregado, ele era temente a Deus. E ele era uma das pessoas que haviam cuidado dos profetas do Senhor no tempo que Jezabel pediu para que matasse aqueles profetas de Deus. Ele havia escondido 100 profetas, 50 numa caverna, 50 na outra, e ali ele sustentava aqueles profetas do Senhor com pão e água. E ele saiu junto com Acabe para procurar alimento, ver se existia alguma coisa para tratar dos animais. Encontrou Elias, e Elias mandou um recado para Acabe, dizendo que queria falar com ele. Aquele senhor, falou assim: mas como? Se eu estava te escondendo de Acabe para não matar, para Jezabel não mandar te matar, e agora? Como é que você me fala para me chegar, para me marcar um encontro meu e dele? Não tem como. Ele vai te matar e vai matar a mim também. Aí Elias falou assim: olha, marca um encontro com Acabe, marca que eu quero falar com ele. Depois vocês podem estar lendo aqui, é maravilhoso os relatos da palavra do Senhor. E aí aconteceu o encontro de Acabe e Elias. E ele sugeriu para que fosse feito uma restauração dos altares. E aí ele chegou para esses 450 profetas de um e 450 profetas de outro. Só de profetas de Baal e de Acera havia 900 pessoas. E ali Elias, somente ele, o profeta de Deus vivo. Mas ele não temeu. Ele não temeu. Ele foi fazer aquilo que o Senhor havia ordenado que ele fizesse. E ali ele reuniu aquele povo e aquelas pessoas que estavam ali, o povo de Deus que estavam atrás daqueles profetas de Baal, chegaram ali, e aí foi quando Elias fez esse desafio aqui no versículo 21. Presta atenção, povo de Deus. A quem que vocês querem servir? Quem que vocês querem servir? Vamos ler de novo, novamente, aqui o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E nesse momento, porém, o povo ficou calado, eles não responderam nada, porque nesse momento entrou a dúvida no coração deles. Eles falaram: e agora? Nós não sabemos. E vocês acham que hoje está diferente? O povo hoje, as condições hoje estão diferentes?
Não está. Muita gente se dizendo povo de Deus, igreja do Senhor, estão cocheando entre dois pensamentos. Estão cocheando entre dois senhores. Estão perdidos nos seus pensamentos, nas suas condutas diante de Deus, diante da presença do Senhor. Essa semana, a nossa célula, nós tivemos uma célula muito abençoada, lógico que todas as células, mas mexeu muito comigo ali, o tema da lição dessa célula, que diz que aqueles que temem ao Senhor, existem benefícios. Eles podem desfrutar de muitas coisas do Senhor. E aí, nesse momento, porque a palavra de Deus, quando chega para a gente, eu tenho uma conduta. Primeiro, eu vou ver o que serve para mim. Eu falo, deixa eu me avaliar, deixa eu me policiar, deixa eu fazer uma prova aqui comigo e vou me analisar, porque somos falhos. Depois disso, a gente vai começar a avaliar o que está ao nosso redor. E quando veio essa célula, eu fiquei muito pensativa e comecei a analisar. E a célula dizia assim: os privilégios daqueles que temem ao Senhor, que é o Salmo 25, depois os irmãos podem estar vendo, do versículo 12 ao versículo 14. E ali tinha alguns tópicos. Eu vou só ler os tópicos para a gente estar entrando aqui, entendendo. Esses privilégios são quem teme ao Senhor, eles são instruídos por Deus nas suas decisões certas. Segundo, tem uma vida espiritual próspera. Terceiro, tem a sua descendência bem-aventurada na terra. Desfrutam da sua intimidade. Tem o privilégio de conhecer a aliança do Senhor. Que maravilha tudo isso. Que maravilha aqueles que temem ao Senhor. O povo de Deus, ele tem tudo isso para se viver nesta terra. Mas quando a gente olha para aquelas pessoas que estavam ali com Elias, ali, que Elias estava trazendo essa chamada de atenção mesmo, chamando eles a estar vivendo uma realidade com Deus, porque eles eram um povo de Deus. Eles estavam ali entristecendo o coração do Senhor com aquelas atitudes. E a gente vê isso hoje em dia também. Muitas vezes nas nossas vidas, muitas vezes na vida das pessoas que nos rodeiam, nas igrejas, no lugar onde as pessoas dizem que amam ao Senhor, dizem que são, não vou nem dizer crente, tementes a Deus. Dizem que são, mas em momentos que vivem em testemunhos que dão, a gente não consegue enxergar isso tudo. E quando aqui a gente segue esse texto aqui de Elias, falando com esse povo, ele ainda propõe mais uma coisa para eles: que viessem a restaurar os seus altares. Que viesse arrumar um sacrifício para eles, para sacrificar a Baal, e um outro sacrifício ao Deus vivo. E aquele que respondesse com fogo, esse seria o Deus, e todos estariam servindo a este Deus, e aquele que responderia com fogo. E o que me chama muita atenção, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é o seguinte: todo aquele povo de Deus, mesmo com um profeta dizendo ali para eles com quem eles iriam ficar, no momento do sacrifício, eles ainda foram sacrificar a Baal. No momento do sacrifício, eles ainda estavam junto com os profetas de Baal. E ali eles se mutilaram, eles cantaram, eles dançaram, eles clamaram, eles buscaram do Deus que mandasse fogo do céu. E chegando a um momento exaustos, todos machucados de se mutilarem, que eles sangravam seus corpos.
achando que estavam fazendo culto e sacrificando, mas aquele Deus não respondeu com fogo. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E o que mais tem acontecido nas igrejas hoje, com os sacrifícios, com campanhas, com isso e aquilo outro, com festa, com entretenimento, com tudo, não tem acontecido nada. Estão sacrificando, mas não tem acontecido nada. Mas quando Elias chega, pega as 12 tribos, que significava aquele povo que estava ali ao lado de Baal, as 12 tribos de Israel, as 12 pedrinhas, e ele coloca ali no altar, e ele restaura aquele altar, e ele pede perdão a Deus pelo pecado daquele povo, e ele está ali arrumando o altar, restaurando o altar. Antes disso não aconteceu nada. Depois da restauração do altar, Elias clamou a Deus. E o Senhor respondeu com fogo. E o Senhor respondeu com fogo, e o fogo veio e lambeu toda a água que foi jogada, o holocausto estava ali, e recebeu tudo, e aquele povo pôde ver quem era o Deus vivo. E se entregaram a Ele, e foram servir a Ele. Mas hoje em dia nós temos a mesma, olhando para tudo isso, quando nós estamos ali estudando na célula, e eu fiquei muito impactada com esses privilégios que tem quem teme ao Senhor, dita nesses versículos, e quando a gente vai nos avaliar, e avaliar o que está ao nosso redor, nós temos visto que está tudo muito longe, nós não temos resposta de tudo isso. Nós estamos com os altares destruídos. Nós estamos como aquele povo, orando, buscando, cansando de pedir até mesmo nas nossas orações. Estamos cansados já de orar e sem resposta. Por quê? Será que estamos orando ao Deus vivo? Será que nós temos, no nosso altar está restaurado? Ou ele está em ruína, como estava o altar daquele povo, que clamavam e sacrificavam e não tinham respostas? Primeira coisa que nós vimos, são aquelas pessoas, o privilégio são daqueles que são instruídos por Deus a tomar decisões certas. Nós estamos cansados de ouvir das pessoas dizendo, foi Deus que mandou, foi Deus que falou, foi Deus que não sei o quê, mas depois não foi Deus, depois não dá certo, não é isso. Levando o nome do Senhor em vão. Não tem mais temor em dizer, foi Deus que disse. Não tem mais amor ao Deus suficiente para estar colocando as suas decisões nas costas de Deus. Segundo, não tem uma vida espiritual próspera. Não gastam é difícil até falar gastar tempo, né? Mas não é gastar tempo. Não empenham o seu tempo em meditar na palavra de Deus. Não empenham o seu tempo em estar orando. Não empenham o seu tempo em buscar a face do Senhor. Buscam somente as mãos do Senhor. Suas vidas não são prósperas espiritualmente. O que mais se tem visto em casa de cristãos, pais brigando com filhos, filhos brigando com o pai, desavença entre os irmãos, desavença, e aqui diz que a sua descendência será bem-aventurada na terra. Nós não temos visto essa bem-aventurança. Quando o Senhor nos ensina e quando o Senhor nos elucida esse tipo de coisa, não é para jogar no nosso rosto, não. É para consertar as nossas vidas, porque nós precisamos ser bem-aventurados. Nós precisamos viver nessa terra digno daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas, que é a salvação e uma vida eterna e uma vida em abundância aqui.
Não tem nada errado com Deus, não. O erro somos nós, o errado somos nós, que temos vivido as nossas vidas sem responsabilidades. Desfrutar de uma intimidade com Deus. Nós não temos resposta de Deus para as nossas orações, muitas vezes. Nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós oramos em muitas das nossas aflições, dos nossos anseios, dos nossos projetos, colocamos na frente de Deus, apresentamos ao Senhor um projeto, Senhor, abençoa, 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 abençoa. Nós não temos tido uma intimidade com o Senhor, de desfrutar dessa intimidade, de dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Nós não temos desfrutado da intimidade com Deus. E o pior, o privilégio de conhecer uma aliança, estamos longe. Falamos que Jesus é a aliança entre Deus e nós. Cantamos hinos dizendo que essa é a aliança, mas não vivemos essa aliança. E assim, não vivendo essa vida de Deus em nós, perecemos no nosso dia a dia. E muitos nessa caminhada, sabe o que acontece? Perdem a sua fé. Perdem a sua fé. E deixam de estar caminhando com Deus. Porque não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não consegue estar. Estamos com os nossos altares destruídos. A igreja está com seu altar destruído. As igrejas que estão lotadas, cheias de gente, são as igrejas onde que tem muito entretenimento, onde se pode todas as coisas, onde que somente diz que é cristão, mas não vive, nunca vive ou não vive o que Jesus viveu, o que Jesus vive. Pede que a gente venhamos a viver. Não tem um caráter cristão. Não é a imagem, não reflete a luz de Jesus Cristo. Pelo contrário, faz tudo ao contrário daquilo que Jesus faria. Eu sempre falo com os irmãos, quando eu tenho oportunidade, eu falo, gente, leia aquele livro. O que Jesus faria em seus passos. O que faria? E o que Jesus faria ali? O que Jesus fez? Faça também. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu acho que é assim o nome do livro. Já li ele várias vezes, mas eu acho que eu sempre esqueço o nome do livro. O filme é bom sim, mas o livro é mais específico. Ele nos leva a ter um comportamento. Buscar um comportamento mais aguçado na palavra do Senhor. Porque o que nós precisamos, irmãos, é estar nos arrependendo dos nossos pecados. Pedindo perdão ao Deus pelas nossas falhas. Voltando ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós esquecemos daquele dia que o Senhor nos resgatou. Nós esquecemos daquele dia que Ele nos deu vida. A gente vivia mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E o Senhor nos deu vida. E aquele dia que nós ganhamos essa vida, quando nós nascemos de novo, a gente tinha uma euforia, a gente tinha uma vontade, a gente tinha algo diferente que hoje não tem acontecido nas igrejas. Na igreja aqui, ó. Na igreja aí. Porque os nossos pensamentos estão cocheando. Estão cocheando. Vamos ler de novo? 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, seguir. Se é Baal, seguir. Nós temos cocheado entre pensamentos. Não sabemos se queremos muito mais o mundo ou se mais Deus.
Não sabemos se queremos a vontade de Deus ou queremos as nossas vontades. O nosso coração, ele é enganoso, corrupto. E se formos seguir o nosso coração, com certeza estaremos longe de Deus. Precisamos ser aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor. Os escribas, as pessoas que ali, os escribas que escreviam a palavra do Senhor, eles tinham tanto temor ao escrever a palavra Deus. Escrever a palavra de Deus, eles tinham temor, porque eles escreviam com aquelas tintas, com aquelas penas, né? Vamos chamar de penas. Eles tinham tanto temor que eles tinham até um ritual para escrever Deus. Nem Deus eles escreviam, eles colocavam Deus uma vírgulazinha assim e os. De tanto temor que eles tinham de escrever Deus. E hoje o povo que se diz povo de Deus leva o nome de Deus em vão a qualquer preço, a qualquer condição que venha se satisfazer, que venha te livrar de alguma situação, ou que venha te trazer qualquer benefício, sem que Deus nem mesmo saiba do que está acontecendo. Quer dizer, saber ele sabe, mas ele não tem compromisso com aquilo que estão dizendo. Usando o nome de Deus para prometer muitas coisas, usando o nome de Deus para arrebanhar recursos, para estar bem, não sei se isso é bem, né? Para a sociedade, para o mundo, bem, de estar abastados e multidões, e riquezas e mais riquezas, não importam com nada. O importante é que Deus, mas Deus não é esse Deus. Estão cocheando entre dois pensamentos, entre dois senhores, e estarão com certeza desagradando ao coração de Deus, desagradando o nosso Deus vivo, aquele que nos resgatou, aquele que nos criou, e é o povo de Deus. É o povo de Deus. Precisamos acordar mesmo dessa religiosidade, acordar dessa frieza, dessa condição de mornidão. Precisamos verdadeiramente viver o primeiro amor, viver a palavra de Deus na sua essência, e com temor e tremor, porque o nosso Deus, ele não é de brincadeira, não. Ele não é de brincadeira, não. Ele é justo. Ele é justo. E ele vai julgar retamente todas as coisas. Precisamos nos colocar diante da presença do Senhor. Estamos cocheando entre dois pensamentos? Você vai responder para mim, para você, eu vou responder para mim. É uma análise do nosso coração. Do que eu preciso me arrepender? O que eu preciso pedir perdão para Deus? Aonde eu estou, eu preciso estar voltando para a presença do Senhor. Existe uma nova Jerusalém. Jesus disse que foi preparar lugar, ela está preparada, foi preparar um lugar para as nossas vidas. E viver eternamente com Ele. Como é que tem sido as nossas vidas? Se ficarmos cocheando entre dois pensamentos, entre dois senhores, nós não estaremos eternamente com o Senhor. E isso é o que nós não queremos. Nós queremos estar com Deus. Nós queremos estar na presença do nosso Deus aqui, enquanto vivemos aqui nessa terra. E também na eternidade, os dias que o Senhor voltar ou que nós formos com Ele. Então, o que
está no meu coração nessa noite, que eu busquei do Senhor para estarmos meditando nessa noite, é isso. Que a gente venha estar nos arrependendo das nossas ações, das nossas atitudes e nos policiar verdadeiramente em estar buscando a presença do Senhor. Somos falhos? Somos, gente. Somos muito falhos, não é pouco não, muito. Mas nós temos um Deus também muito grande e um Espírito Santo maravilhoso que pode fazer essa transformação nas nossas vidas, a gente assim permitindo, com as nossas decisões. Se esse povo aqui que Elias estava falando com eles, no momento que ele chamou, eles não quiseram ir restaurar o altar. Eles só foram aceitar e foram reconhecer que Deus era Deus na hora que desceu o fogo do céu. Por que a gente precisa esperar chegar milagres, chegar sinais nas nossas vidas, se nós podemos crer no Senhor agora? Pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo nos convencendo. Para que nós precisamos de situações como as pessoas vêm inventando para estar na presença de Deus? Não. Nós temos que buscar o Senhor por amor a Ele. Porque um dia Ele nos amou primeiro. E Ele nos resgatou. E Ele tem nos colocado na rocha. Ele tem nos purificado, Ele tem nos limpado, Ele tem nos justificado, Ele tem nos perdoado. E Ele tem salvação para as nossas vidas. Salvação para as nossas vidas. Precisamos viver esses privilégios daqueles que temem ao Senhor. Viver instruído pelo Espírito Santo de Deus nas nossas decisões, em tudo que formos fazer. Ter uma vida espiritual próspera, aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Ter uma descendência, viver com Deus, em família, permitindo que a luz de Jesus brilhe através das nossas vidas. Desfrutar dessa intimidade com Deus e viver a aliança. Jesus é a aliança entre Deus e nós e Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. E nesse momento eu queria assim mesmo que você busque do Senhor. Busque que o Espírito Santo de Deus venha ministrar um arrependimento mesmo nos nossos corações pelas nossas falhas. Pedir perdão mesmo para Deus por quantas vezes nós andamos no curso daquilo que nós achamos, que nós pensamos. Quantas vezes nós fazemos planos maravilhosos que nos dá a condição, que a gente pensa que é o melhor para as nossas vidas. Quantas vezes nós traçamos projetos. Eu fico tão triste de ver, às vezes, assim, culto, hoje nós vamos ter um culto que não vai ser, você traga o seu projeto de vida. Meu Deus, meu projeto de vida é o Senhor. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que basta o seu dia, basta cada dia seu, o seu próprio mal. O homem está fazendo planos e projetos para colocar na presença do Senhor. Ele nos dá a condição, sim, de sonhar, mas os planos dele, os sonhos dele, a sua vontade, que venhamos arrepender dos nossos planos, dos nossos projetos. Pedir perdão a Deus por estar passando à frente da sua vontade e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação, de levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Mas o que nós estamos fazendo? Não estamos conseguindo nem cuidar da nossa vida diante de Deus. Misericórdia do Senhor para nós. Misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Pastor Pedro.
Pai de infinita graça, de infinita misericórdia, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez aprove ao Senhor nos dar essa graça de estar aqui reunidos no teu santo nome. Senhor Deus, quando nós entramos por aquela porta, Senhor Deus, eu sei que no coração de alguns não havia essa necessidade de adoração, mas nós queremos entrar por essas portas, Senhor Deus, para adorar o teu santo nome. Não é para que o Senhor nos dê coisas, Senhor Deus, não é para que o Senhor venha resolver os nossos problemas cotidianos, Senhor Deus, mas é que a nossa vida está em Cristo Jesus e a tua graça nos basta, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então agora nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, sabendo que sobre nós repousa o poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda as nossas atitudes, para que hajam nelas louvor e adoração ao teu santo nome, Senhor Deus. Senhor Deus, se há alguém aqui que ainda tem dúvidas, Senhor Deus, que está cocheando entre dois senhores, que está tentando obter o melhor do mundo e o melhor do evangelho, tem misericórdia dessa vida e transforma essa vida para louvor da tua glória. Senhor Deus, nós entendemos que prosperidade é amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor Deus. Prosperidade é meditar na Sua palavra de dia e de noite, Senhor Deus. Prosperidade é aquele homem, aquela mulher que tem o Evangelho da graça como o maior tesouro no seu coração. No nome de Jesus Cristo, muda o coração da igreja, Senhor Deus. Muda o coração da igreja, Senhor Deus, tirando das nossas mentes, dos nossos desejos, tudo aquilo que não é Teu, Senhor Deus. E nós sabemos que nós vamos conseguir isso se amarmos ao Senhor e a Tua palavra e buscarmos nela, Senhor Deus, a orientação, a direção para a vida alicerçada em Cristo Jesus. Senhor Deus, cada coração aqui, ele tem uma necessidade, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu conheces, Tu sabes e Tu pode agir de maneira, em cada coração de maneira especial, Senhor Deus. Vem com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, que a nossa vida seja uma vida que possa inspirar outras pessoas a amarem a Cristo Jesus, que o nosso testemunho seja um testemunho, Senhor Deus, irretocável na Tua presença. Faz um milagre nessa igreja, que essa igreja entenda que a salvação é a melhor coisa que ela pode ter e que as coisas desse mundo são só acessórios, Senhor Deus, colocados pelo Senhor naquilo que necessitamos, no nome de Jesus Cristo. Que nós saindo daqui, Senhor Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos Te desejar ainda mais, Senhor Deus. Que nós possamos viver uma vida transparente no Evangelho da graça, Senhor Deus. E que esse culto, Senhor Deus, ele continue nos nossos lares, Senhor Deus. E que nós possamos buscar do Senhor. Santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nos leva em segurança. Os irmãos que vão ficar aqui na intercessão, Senhor Deus, que eles possam ser tocados pelo poder da Tua palavra, que eles possam sentir a Tua presença cada dia mais, que eles possam desfrutar de uma intimidade com o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém.